Olá, como estão vocês? Como estão as coisas, as aulas? Espero que as aulas de vocês estejam cada vez melhores com os nossos vídeos, né? E é assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar. Sou Rosângela Trajano, escritora, poeta, licenciada e bacharel em filosofia, mestra em literatura, e estou fazendo uma série de vídeos com os artigos do professor Ricardo Santos Davi, né? Ricardo Santos Davi é um professor doutor e especialista em educação, e chegou até mim esses artigos do professor Ricardo, que são belíssimos e inspiradores. Sempre que eu leio um dos artigos, fico bastante inspirada. Então, eu resolvi gravar uma série de vídeos com os artigos dele, para não ficar somente comigo esse conhecimento que o professor Ricardo traz, mas para que eu possa compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo com esses artigos e o que eu gostaria que vocês aprendessem. É claro que às vezes os vídeos ficam muito grandes e a gente não tem paciência, mas com certeza vai assistindo devagarzinho, devagarzinho, e até que chega ao seu final, não é isso? Então, hoje eu trago um artigo que eu trago hoje para analisar, é intitulado Um estudo de caso da sintaxe de concordância verbal em textos escritos por alunos da educação básica. Então, no seu artigo, o professor Ricardo, ele faz uma discussão, né? Ele faz uma referência ao uso da gramática, da sintaxe, né, em sala de aula, por alunos do ensino fundamental e ensino médio, que ele pesquisou, né? Ele pesquisou esses alunos numa determinada escola e aí ele criou o seu artigo. Nós sabemos que os alunos têm uma grande dificuldade de uso da gramática, os textos, eles vêm cheios de erros ortográficos, de erros de concordância, né, concordância verbal, como o professor Ricardo fala aqui, e é um problema sério que nós vemos. Outra dificuldade também que eu encontro eu não só eu, mas acredito que vários de vocês encontram em sala de aula, é como passar o ensino da gramática, da língua portuguesa, de uma forma lúdica, de uma forma que não seja apenas decoreba, né, de uma forma que o aluno possa aprender esse ensino e levar para toda a sua vida, principalmente o aluno que está se preparando para fazer uma prova do Enem. Esse aluno, ele precisa saber gramática para produzir a sua redação. Então, o ensino da gramática ainda é muito decoreba, os professores ainda querem que os alunos aprendam tudo na base do que é uma preposição, do que é uma conjugação verbal, do que é um elemento de coesão, mas jogam tudo assim na lousa, jogam tudo no quadro negro e passam exercícios, e aquele conteúdo é dado e depois não é mais visto. Não é assim. Nós precisamos nos dedicar ao ensino da língua portuguesa, porque a nossa língua portuguesa, ela é linda, gente. Ela é um encantamento, é uma das línguas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu estudo o inglês, o espanhol e o francês, mas desses 3 idiomas eu não larguei por nada o estudo da minha língua portuguesa. E eu sei que eu ainda tenho muito, muito mesmo a aprender, né, da língua portuguesa. Eu escrevo todos os dias, quando tenho dúvidas, eu verifico a gramática,
eu tenho uma pessoa que revisa meus textos, porque nem sempre quem escreve consegue revisar seus textos e que não passe erros. Às vezes passa erros porque você está com vício da escrita, né. Então, é necessário que você se dedique a essa língua tão bonita, esse idioma tão lindo que é o idioma português. Eu sei que ele é difícil de ser aprendido, mas vamos aos poucos, né, vamos caminhando devagar, com muita leitura, bastante leitura em sala de aula para os alunos, e a partir das leituras, a partir dos textos, textos emotivos, textos, que alegrem, textos motivadores, né, porque a motivação é o princípio de tudo. Sem motivação nós não conseguimos educar. Sem motivação, nós não conseguimos fazer com que os nossos alunos aprendam o conteúdo que nós estamos ali nos esforçando para ensinar. Tudo é na base da motivação. E eu já falei aqui num dos vídeos muito sobre motivação, em sala de aula, e volto a falar. É preciso que o aluno se sinta motivado. Então, um ensino decoreba de língua portuguesa, vai dificultar a aprendizagem do aluno, porque a língua já é difícil, né, por si só ela já é difícil, ela é cheia de regras. E quando o professor passa aquelas regras soltas na lousa, o aluno fica sem entender. Então, para ele fazer a avaliação bimestral da escola, ele decora tudo aquilo, faz a avaliação e quando recebe a sua nota, ele simplesmente esquece, não sabe mais nada. E nós não queremos mais isso na nossa educação. Nós queremos ver os nossos alunos produzindo textos maravilhosos, fazendo redações nota 1000, porque para isso nós nos dedicamos, né, nós professores de literatura, nós professores de língua portuguesa, estamos em sala de aula com toda a nossa força de vontade, com todo o nosso carinho para passar aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos anos na academia, um pouco para os nossos alunos. Então que fica aqui essa motivação nossa. Antes de entrar no artigo do professor Ricardo Santos Davi, eu queria passar um pouquinho sobre, eh, essa falta falar um pouco sobre essa falta de conhecimento e até mesmo não é nem a falta de conhecimento, é a falta de interesse dos alunos em aprender os fatos linguísticos, né. Eh, co por que ocorre isso, né? De onde surge essa falta de conhecimento, essa falta de interesse? Eh, Eles são oriundos da repusa que muitos deles possuem pela gramática. Tem aluno que detesta a gramática, né. Fato que vai tornando as aulas da língua portuguesa cada vez menos interessante e menos desejadas. Então as regras, as nomenclaturas, os advérbios, os substantivos, os adjetivos, entre outros, né, são fatos inevitáveis de ocorrer, eles ocorrem no texto. Porém, a partir de uma didática diferenciada, né, você professor vai ter a sua didática, não adianta eu vir aqui e ensinar a minha didática, um jeito de dar aula para vocês, porque cada um de nós temos a nossa didática, o nosso jeitinho de nos aproximar do nosso aluno e passar o que nós sabemos para ele. Então vai depender de uma didática diferenciada, todo esse panorama, né, do ensino e da gramática, que pode aos poucos se reverter, né. Então o aluno com essa repusa, quando o professor chega com uma didática nova e entusiasmadora, ele pode reverter isso. E com isso é possível conscientizar nossos aprendizes, nossos alunos, quanto à necessidade de adequação a essas regras, quebrando paradigmas, vencendo barreiras e suprimindo dificuldades, né. As grandes dificuldades da do ensino-aprendizagem da gramática que nós vemos
os alunos parece que têm tanto medo de aprender gramática e de produzirem textos. Nossos alunos, eles não são preparados para a produção de textos. Eu lido todos os dias com alunos, jovens e crianças que deveriam, né, já saber produzir um texto, porque eu tenho jovens que vão prestar a prova do Enem agora e não sabem como escrever uma redação. Então, preparar esse aluno em menos de 6 meses para fazer uma redação é muito difícil, porque além da gramática, ele tem que aprender uma série de coisas para produzir o seu texto. E sem a gramática, sem saber o que é uma concordância verbal, o que é um elemento de coesão, o que é um advérbio, como conjugar os verbos, ele não vai fazer sair bem na sua prova do Enem. Então, a minha pergunta, com base no artigo do professor Ricardo, é: como ensinar análise sintática se os educandos mal sabem o que é substantivo, advérbio, adjetivo, verbo, preposição e por aí vai. Elementos esses que se transformam em sujeito, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicado, objeto indireto, né? Então, como é que a gente consegue ensinar aos alunos esses elementos, né? Então, como proposta, eu deixo que o educador ele pode utilizar poemas, poemas que eu amo trabalhar em sala de aula, poemas variados de autores brasileiros, de autores portugueses, de outros autores, né? E assim, através do poema, se ensinar a gramática, né? Através de uma crônica, através de um conto, se ensinar a gramática e não passar a regra pura, sozinha, solta na lousa. Mas ensinar gramática exige um pouco de conhecimento de literatura, para que você possa, através daquela crônica, através daquele poema, fazer com que seus alunos se sintam entusiasmados em descobrir onde está, que função sintática tem naquela oração, o sujeito, o advérbio, onde está a preposição, para ele localizar. Então, é importante que você traga textos motivadores para a sala de aula. Se você trabalha com jovens, os jovens adoram textos eh, sobre que falam de. Os meus alunos, eles gostam muito de textos que falam de amor, né? De poemas que falam de amor. Ah, professora, eu faço um poema que fala de amor, então eu faço muitos os jovens, né, as crianças, elas gostam de poemas que falam de animais, das suas vidinhas, das suas brincadeiras. Então que você possa, professor, querida professora, que você possa trazer para a sala de aula a literatura, porque a gramática está na literatura e a gramática ela vai ser bem recebida através do seu aluno se ela for ensinada com um texto que entusiasme, com um texto lúdico. Tem muitas crônicas maravilhosas, crônicas de Fernando Sabino e de tantos outros autores, né? Tem poemas lindos de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel de Barros e outros poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa, Flor Espanca, Ernesto Manuel de Melo Castro e tantos outros poetas que podem ser trazidos para a sala de aula e, com eles, ensinar a gramática, né? Os alunos a aprenderem a sintaxe, né? Então, que você, professor, consiga fazer da sua aula aquela aula espetáculo, né? Aí eu trago para vocês, eu estou falando de gramática, de sintaxe,
E eu gostaria de discutir com vocês o que é sintaxe, porque pode ter por aqui alguns alunos me escutando, me ouvindo, me assistindo, né? Não sei se tem muita gente que apenas me escuta, faz do vídeo um podcast e apenas escuta. Já tem gente que assiste o vídeo. Eu quero deixar aqui o meu beijo para todas as pessoas que estão acompanhando as minhas lives e fico muito feliz de saber que vocês estão gostando, né? Então vamos ver o que é sintaxe, que é a palavra-chave do artigo do professor Ricardo. A sintaxe é a parte da gramática responsável por estudar a disposição das palavras dentro de frases e orações. Então, o seu aluno, professor, ele só vai saber escrever bem um texto se ele souber fazer uso da sintaxe, né? Se ele souber dispor as palavras perfeitamente dentro do texto, bem como as relações que elas criam entre si para compor o significado. A sintaxe também é responsável pelo estudo da relação das orações dentro do período. Então, a sintaxe é utilizada para formar uma sentença compreensível, né? Dessa forma, quando há alteração nas relações que as palavras estabelecem entre si, o sentido de toda a sentença também muda, ainda que sejam as mesmas palavras. É por isso a sintaxe é tão importante na produção de um texto, que se o aluno ele escreve uma palavra errada, né, com a ortografia errada, é, ele muda o sentido do que ele está dizendo. Se ele não concorda o verbo com o sujeito, fica tudo errado. E se ele não faz ligação entre os parênteses, as frases ficam, entre os parágrafos, as frases ficam soltas. Então é necessário que o seu aluno aprenda, desde os primeiros anos do ensino, a produzir os seus textos, para quando ele estiver no ensino médio, ele já vá produzir textos com mais facilidade, ele já tenha uma experiência, né? Então, a sintaxe é tudo isso, é fazer uma sentença compreensível. Mesmo não havendo somente uma maneira de organizar as sentenças linguísticas, o fato de as línguas terem sua sintaxe própria impede a realização de combinações aleatórias das palavras. Para entender o que é sintaxe, precisamos aprender alguns conceitos que dizem respeito a essa matéria, né? Como assim? Quais são os conceitos? Frase. Aí, o que é uma frase? A frase tem como objetivo transmitir uma mensagem objetiva, podendo ser constituída por apenas uma palavra, ou pode ter maior complexidade. Pode-se observar o início e o fim de uma frase ao verificar o começo com letra maiúscula e o final marcado por um ponto. Então, existem vários tipos de frases e nós vamos ver aqui no artigo do professor Ricardo, que ele, ele traz algumas frases de alguns alunos. Então, como eu disse, né, este trabalho do professor Ricardo, ele analisa textos de alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Os resultados que ele obteve indicaram uma tendência de o falante não flexionar o verbo quando este se encontra distante do sujeito. Ou seja, tem-se assim uma variação no uso da concordância verbal em relação às regras da gramática normativa. Então, para vocês verem, já existe uma dificuldade do aluno em não flexionar esse verbo quando o sujeito está distante dele, né? Foi isso que foi identificado pelo professor Ricardo. Então, nesse estudo que o professor Ricardo fez, o desempenho foi pouco satisfatório dos alunos brasileiros quanto ao uso das regras normativas nas produções textuais, especialmente referente à concordância verbal, comprovado nas atividades em sala de aula e nas provas, na Prova Brasil, no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Aí, assim, a partir desses resultados, nós somos levados a repensar
a repensar, a buscar novas metodologias, a buscar motivação, a buscar novas didáticas, eh, como ensinar língua portuguesa, como ensinar a língua portuguesa e, mais especialmente, como ensinar a gramática. E, consequentemente, a concepção normativa de ensino gramatical. Como passar esse ensino gramatical para o nosso alunado, né? Que desafios nós temos pela frente, professores. Desafio grande que eu deixo para vocês. Mandem me dizer quais são as suas didáticas, como vocês fazem para que seus alunos aprendam, né, a produzir textos com coerência, textos com, com frases bem elaboradas, né, com elementos de coesão direitinho, com parágrafos tudo um ligado com o outro, tudo com a concordância verbal, perf caindo perfeitamente nas frases. Então, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês fazem para passar essa gramática para os seus alunos. Então, neste artigo, o professor Ricardo Santos Davi, ele fala sobre a efetivação da concordância verbal em textos escritos de alunos do ensino fundamental, como de alunos do ensino médio, com o objetivo geral de analisar, com base em aspectos discursivo-pragmáticos e cognitivos, a estrutura da concordância verbal, sob a perspectiva da linguística funcional, centrada no seu uso. A gramática, por sua vez, é uma estrutura emergente, dinâmica, suscetível a expressões oriundas das situações sociopragmáticas. Então, ele faz uma citação de Talmy Givon. Talmy Givon é um teórico da linguística, onde ele diz, né, uma citação direta, que ele diz que a pragmática do discurso desempenha um papel decisivo na explicação da sintaxe da linguagem, o que implica dizer que, para ele, a sintaxe é uma entidade funcionalmente motivada por processos comunicativos e cognitivos. Então, buscamos entender as motivações pragmáticas que levaram o aluno a efetivar uma concordância verbal diferente dos postulados da gramática tradicional. E o objetivo dessa investigação foi utilizar textos produzidos por alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Aí, esses alunos foram escolhidos, né, das séries finais dos respectivos níveis de ensino, por entender que eles podem dar preferência na produção da escrita de textos, a norma padrão. Então, foram utilizados os textos para termos um entendimento geral da situação comunicativa produzida pelo aluno e, em seguida, identificarmos o conteúdo da análise linguística focada nesse estudo, a concordância verbal. Aí foram organizados este texto com a seguinte divisão: a linguística funcional centrada no uso e o ensino de gramática, a concordância verbal efetivada em textos escritos de alunos do ensino fundamental e do ensino médio, uma análise funcionalista e, por último, os comentários conclusivos, né? O artigo, como foi escrito o artigo. Então, no primeiro item, ele traz a linguística funcional centrada no uso e o ensino de gramática. A linguística funcional centrada no uso apresenta como finalidade precípua refletir sobre as necessidades comunicativas do usuário da língua, tendo como foco de suas investigações a linguagem em uso, ou seja, é a partir de situações reais e com interlocutores bem definidos que a linguística funcional centrada no uso trabalha. Essa teoria retroalimenta as discussões linguísticas, especialmente no que se refere ao estudo gramatical,
oferecendo alternativas para que se reflita sobre a complexidade que a língua revela, desmistificando a ideia de que o objetivo final do ensino da gramática seja a norma ou a memorização de regras. Então, essa teoria da linguística funcional, né, ela desmistifica, ela quebra essa, essa norma de que a gramática ela tem que ser ensinada através de regras, né? Então, é isso que ele diz, e diz mais aqui na frente que essa concepção de trabalho com a língua se distancia do estruturalismo e gerativismo, teorias formalistas que enfatizavam o estudo da língua sem levar em consideração o falante, o contexto sociocomunicativo. Assim, fatores pragmáticos, semânticos e regulares norteiam as reflexões dessa teoria. Em outras palavras, como afirma Luciano Amaral Oliveira, outro teórico, né, da linguística, a gramática não possui apenas uma dimensão formal, ela tem também uma dimensão semântica e uma pragmática. Então, fala muito da questão da gramática e traz Angélica Furtado da Cunha e Maria Alice Tavares para fazer uma citação para vocês. Angélica Furtado da Cunha e Maria Alice Tavares, duas linguistas que falam assim: atividade social, abre aspas, atividade social enraizada no uso comunicativo diário e por ele configurada, é determinada pelas situações de comunicação real em que falantes reais interagem e, portanto, seu estudo não pode se resumir à análise de sua forma, já que essa forma está relacionada a um significado e a serviço do propósito pelo qual é utilizada, o que depende de cada contexto específico de interação. Está sempre entrelaçada às atividades interacionais em que as pessoas estão engajadas. Fecha aspas. Nesta perspectiva de conceber a linguagem, de compreendê-la como processo comunicativo, social e cognitivo, influenciada pelo contexto, pelas práticas sociais situadas, a gramática também é construída em termos interacionistas, baseada no entendimento da sua constituição como um sistema simbólico, cuja forma e o sentido são motivados pelo uso concreto da língua. Então, vamos prestar atenção como se dá esse uso concreto da língua. Já a gramática é entendida como instância marcada pela instabilidade. As classes são fluidas de contornos pouco precisos, com destaque para os fenômenos de derivação de sentido e de mudança categorial. O discurso e a gramática são, pois, determinados um pelo outro reciprocamente. E a gramática, segundo Paul J. Roper, nunca se estabiliza completamente, permanece num constante fazer-se. É uma gramática emergente. Aí eu paro um pouquinho para tomar água, né, para hidratar a garganta. E nós voltamos com o estudo, né, da gramática. Então, seguindo essa linha de pensamento e do realinhamento dos estudos gramaticais, onde o discurso influencia o cognitivo e o cognitivo interage simultaneamente com a gramática, ele traz Mário Eduardo Martelota, Sebastião Josué Votre e Maria Mauro Cesário, né? 3 linguistas numa obra, que eu vou deixar o artigo aqui nos comentários, na descrição do vídeo, para que vocês possam ter acesso ao artigo e verem, lerem o artigo completo e verem as citações e poderem se apropriar da bibliografia, das referências bibliográficas que são excelentes.
Então, abre aspas. A vinculação entre ambas as instâncias é firmada com declarações do tipo: gramática e discurso não são conceitos separados, mas, ao contrário, constituem uma simbiose. A gramática molda o discurso e o discurso molda a gramática. Ou ainda, o desenvolvimento de novas estruturas gramaticais é motivado comunicativo ou cognitivamente. Então, dada essa possibilidade funcional de se estudar a gramática, aí ele traz outra teórica da linguística chamada Angélica Furtado da Cunha, que diz: considerar a gramática como um organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes implica reconhecer que a gramática de qualquer língua exibe padrões morfossintáticos estáveis, sistematizados pelo uso, ao lado de mecanismos de codificações emergentes. As regras da gramática são modificadas pelo uso, isto é, as línguas variam e mudam, e, portanto, é necessário observar a língua como ela é falada, a análise dos processos de variação e mudança linguística constitui uma das áreas de interesse privilegiado da linguística funcional. Então, aqui eu paro um pouquinho o artigo do professor Ricardo para falar com vocês um pensamento meu, um comentário meu, né? Quando essa autora, Angélica Furtado da Cunha, ela traz a gramática, isto é, as línguas variam e mudam, e, portanto, nós devemos observar a língua como ela é falada, né? A análise dos processos de variação e mudança linguística, e nós devemos observar como as pessoas falam quando a gente escuta direitinho como as pessoas se expressam, como as pessoas contam sobre suas histórias, suas façanhas, seus sonhos, né? Elas estão ali também fazendo uso da gramática e que nós possamos ter um ouvido que, tipo, como se fosse na música, né? Na música se diz um ouvido absoluto, né? Que você toca